Olá, pessoal. Vamos aqui à segunda parte. Dani caiu, depois caiu tudo. Vamos esperar a Dani entrando para a gente poder retornar. Né, Dani? A gente aqui no calor da nossa discussão caiu tudo. Peraí. Irineu querido, Paula, tanta gente legal por aí. Peraí que estamos voltando. Marcele. Vamos lá. Dani! Aí, olha, eu acho que cortaram a gente, começou a falar de transporte, aí que nós lamentaram, cortaram a gente. Mas, Gente, foi uma bem, loucura. Travou. Aí travou depois tudo. apareceu assim: vídeo pausado, É, vídeo encerrado, deseja salvar? Falei, mas ainda não tem 1 hora de vídeo. Eu falei, deixa eu salvar esse, vamos para a segunda parte. Beli, voltando aqui rápido ao assunto do mototáxi. Você acha que esse meu cliente pode, então, utilizar do mototáxi para trazer a doméstica dele? Ou não? Aqui não tem Uber assim nessa quantidade, tá? Até porque aqui todo mundo se diz Uber, mas não é o Uber da plataforma. Da plataforma deve ter uns O dois ou Psyller três. aqui, olha. Só gente legal entrando, olha. Meu super querido fera de previdenciário, gente. Sigam ele ali, ó, o Psyller. É um baita advogado, né, Dani? Meu Sempre irmão, meu dando um irmão. help para mim. Mas olha só, Dani, eu entendo que cada caso é um caso. A gente vai ter que analisar muito isso, porque de fato você colocar também a empregada num transporte público é uma situação de risco tão grande. Até que ponto, se ela contrair o vírus, isso não vai ser responsabilidade desse empregador? Olha aí o nosso querido Psyller, hoje a gente falando da decisão do Supremo de caracterizar como um acidente de trabalho. Sabe? Então, assim, todas essas cautelas para essa forma de se trabalhar, eu acho que são válidas. Por isso que eu analisaria. Eu não vejo isso hoje, sabe? Como não é um luxo, não é uma frescura. Eu acho que isso é uma forma de você possibilitar uma condição de trabalho segura ou um pouco mais segura, né? Porque a gente ainda está até nessa incerteza do que é seguro e o que não é. A Como é que gente ainda você está. coloca, como é que você coloca uma pessoa dessa para colocar um capacete, né? Porque o mototáxi vai ter um capacete. Como é que ela vai botar um capacete? Eu, Beli, na hora que travou, eu estava dizendo, eu tenho as minhas ressalvas com relação a andar de moto. Eu, particularmente, não gosto, né? A não ser que sejam aquelas motos esportivas para dar uma voltinha aqui, outra ali, mas muito raramente, porque depois que eu fui mãe, eu passei a ter medo de tudo. Então, eu prefiro não. Né? E se eu puder ir andando de bicicleta, eu prefiro do que estar no mototáxi. Mas essa dúvida do cliente é pertinente. Ele precisa do funcionário, não tem transporte público, ele vai fazer o quê? Eu dei a Não, e no sugestão. caso, para você ainda é mais complexo ainda, porque eu aqui estou fazendo como uma opção de segurança. Para você, eu não tenho transporte público. É, é. Como Eu, ela chegar ao trabalho? eu dei a sugestão, Beli, dele buscar e levar. Foi a solução que eu achei melhor. Uma aluna minha aqui, a Marcela, acabou de dizer que a sogra trabalha como babá e que o patrão está buscando e está É, levando. é. Mas aí vamos lá, Dani, se ele também não tiver como buscar e levar. Não sei. Não sei. Eu vou Sabe? dizer para você que eu não sei. Eu coloco assim que de fato a gente está falando de moto, porque é o risco, é tudo, mas é uma forma de se viabilizar a execução do serviço, né? É, é. Porque senão, você sabe o que vai acontecer, Dani? A gente não vai ter esse emprego. A gente vai permitir, porque ela não vai ter como chegar ao trabalho. Exatamente. E ela Gente, então, precisa. se a gente tiver como, sabe, uma imagem assim, qual é o fundo disso tudo? É a manutenção desse emprego? Eu colocaria assim. Eu colocaria, recomendaria. E aí não é uma questão de obrigá-la a, mas olha, essa é a forma do trabalho ser executado. Que se não for nesse formato, não tem como ser executado. Dani, nós tivemos numa faculdade aqui do Rio de Janeiro, até não é a faculdade que eu trabalho, mas de uma grande amiga minha, professora também, uma pessoa, uma professora, que na hora que começou o home office, ela disse assim, eu não tenho condições de trabalhar nesse formato.
Ah, mas por que você não tem tal, não sei o quê? Pela idade que eu tenho, não mexo nessa tecnologia e eu não consigo. Não, mas então a gente vai fazer um treinamento e tal. Não, não, não. Se recusou, perdeu o emprego. Então, assim, eu fico sempre pensando nisso, né? Assim, ah, mas não é justo, ela é uma pessoa com idade, ela é uma pessoa que realmente. Mas você também, eu me coloco muito do outro lado, né? Assim, eu tenho falado assim, bastante do empregador. Eu não acho que a gente possa crucificar, arrancar o couro, porque se eu não tiver um empregador com uma capacidade para manter os meus direitos, eu não vou ter empregos. Eu tenho que Exatamente. pensar nesse empresário, eu tenho que pensar numa medida provisória que trouxe provisoriamente ali algumas coisas e que trouxe, inclusive, né, a FGTS. Mas a gente tem que ter um incentivo para esse empregador, para esse empresário, que a gente não está tendo, né, Dani? Então, para eu manter esse emprego, eu acho que essa postura do empregador, olha, é assim ou então não tenho como manter, isso é a realidade que a gente está vivendo. É a Beli, realidade. aqui no Não tem TRT mais... 15, né, que são os de São Paulo, no TRT 15 e no 2, 30%, 30% dos magistrados aposentaram depois do PJI. Tá? Inclusive, eu não vou falar o nome por educação, mas você sabe quem é. O meu orientador do doutorado, ele é um que disse assim, olha, se me obrigarem a usar o PJE, eu me aposento. Então, o que ele fez? Como ele tem verba de gabinete, ele contratou um assessor. Ele faz as audiências normalmente, não encosta no computador. O assessor faz tudo para ele. E aí, gente, olha que interessante. É assim, não é que seja interessante, é atípico, né? Já é um senhor. E aí, quando eu tinha que entregar as versões da minha tese, ele dizia assim: olha, você entrega, minha filha, a versão online no e-mail. Mas eu quero que você imprima, e aí vocês imaginem uma tese, né, com 300 páginas, pelo correio. Aí eu falava assim, mas professor, se eu já mandei no e-mail do senhor, para que o senhor quer impresso? Ah, porque eu só sei ler impresso. Aí eu pensava, mas para que ele quer, então, no e-mail, né? Porque provavelmente quem ia ler era o assessor. Bom, Beli, eu vou te fazer uma proposta. Eu Vamos acho fazer. até, Dani, que Ah, assim, ele pede para que venha por e-mail, né? Para tentar mostrar para você ah, assim, olha. Agora, né? deixa eu só fazer um pequeno Ah, comentário que você não pode deixar de ser muito carioca, Dani. E que PJE é esse? PJE. é Carioca é PJE? PJE. Então é PJE. PJE. É o pesadelo judicial Ah, é eletrônico, né? mesmo. É. É o pesadelo. Não é um processo judicial Não, eletrônico, mas o não. PJE. É, Assim, eu achei PJE. tão É engraçado PJE. o PJE. Eu falei, que PJE é esse? Beli, vamos fazer Andréia, igual a Dani, Marília ela é Gabriela. carioquíssima. Mas diga, Vamos Dani. fazer igual a Marília Gabriela. Eu vou falar um tema para você. E aí você fala sobre a medida provisória 927 sobre esse tema. Depois você fala um tema para mim e eu falo sobre a medida provisória sobre esse tema. Vamos? Vamos embora. Deixa eu Vai, mandar um quem beijão pro começa? Felipe que tá aí. Felipe, muitos beijos. Trabalhei com o Felipe na junta, é meu queridíssimo. 1000 beijos. Ai, por e-mail só para documentar. Acho que não era nem para documentar, não era para o assessor ler mesmo. Sem vergonha. Eu também acho. Você quer assim, deixa guardado, só para fazer de conta aí que eu vou mostrar um dia no e-mail. Só para parecer que Mas era vamos lá. moderno, né? Deve ser, Ô, deve ser. Dani, já que Ah, vai começar comigo, ah, eu vou voltar quando lá no início a gente estava debatendo essa história assim dessa perda da eficácia da medida, tá. ato jurídico perfeito, direito adquirido, Ah. eficácia, ineficácia, que um dos problemas assim que mais me deixa assim intrigada, que solução, o que fazer com a medida provisória é banco de horas. Bom, Bélia, a questão do banco de horas, o que eu penso? Né? Antes da medida provisória, no 62, inciso 3, dizia que não se aplicava o teletrabalho na questão aí de jornada de trabalho, certo? Quando eu me deparei com a medida provisória, a primeira coisa que eu pensei, bom, se eu tenho um banco de horas e se eu tenho um regime de teletrabalho que não faço a aplicação de jornada, eu não vou poder fazer a compensação do banco de horas. Mas a medida provisória tinha essa possibilidade.
Eis a E questão. de forma diferente da CLT, né, Dani? É. Ainda tem esse detalhe. O que eu penso, tá, Beli? Eu penso assim. Nos casos em que era possível a marcação do ponto, seja pelo login no sistema, seja pelo controle por telefone. Então, por exemplo, nós, né, que damos aula online, por exemplo, uma das faculdades que eu dou aula, eles pedem para nós printarmos o início da aula e o final. Nesses casos em que o empregador tinha controle de ponto, era possível utilizar o banco de horas, compensar o banco de horas. Agora, nos casos em que não tinha essa possibilidade, não poderia compensar o banco de horas. Eu sei que eu sou corrente minoritária, tá? Eu assumo a minha posição de corrente minoritária, mas era como eu pensava. Fala que você já ficou vermelha, eu já sei que você pensou diferente. Não, eu vou te dizer o seguinte, Dani, assim, quando eu falei para você, cara, isso é o que mais me angustia, o que mais... Porque como eu sou, assim, extremamente ligada ao estudo do teletrabalho, essa medida provisória, ela me traz algo extremamente atípico. Porque como é que eu aplico a um teletrabalhador que claramente diz a CLT, e sim, vou além, Dani. Eu sei que você queria fazer um bate-bola assim, né? Mas a gente vai ter que acabar as duas falando de tudo quanto é que é tema mesmo, né? Quando a medida provisória ela pega o teletrabalho, ela manda a gente utilizar a CLT com toda clareza. Eu vivo com a medida provisória na minha cola, porque tem um pedacinho dela que diz assim, olha, parágrafo 1º do artigo 4º. Para os fins do disposto da medida provisória, considera-se teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, a prestação de serviços preponderantemente ou totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação e comunicação, que, por sua natureza, não configurem trabalho externo. Até aqui, nenhuma novidade, né? Essa é a definição que a gente tem. Mas aí, olha que coisa louca. A medida provisória diz aplicável o disposto no inciso 3º do caput do artigo 62 da CLT. O artigo 62, inciso 3º, trata dos excluídos do capítulo da duração do trabalho. Quer dizer, absurdo. Porque se ele não falasse nada, Dani, né? Se ele não falasse nada, eu ia dizer assim, olha, aqui eu tenho um teletrabalho atípico. Esse vai ser um teletrabalho com jornada. Mas não, ele me escreve, ele foi literal, ele foi textual, ele não me deixou fugir à regra de 62. Ele disse, ele escreveu, Dani. É onde eu bato aqui e falo assim, para tudo. Como é que eu posso escrever que eu estou excluído do capítulo da duração? Pensei numa coisa. Banco de horas. Aí me dá aquela palpitação, sabe? Aquela coisa assim que eu fico, oi. Imagina. Aí a gente vai utilizar a resposta do professor Carlos Bezerra. Ele entende que não só a MP 927, mas a 936 são inconstitucionais pela violação expressa do caput do artigo 7º, que diz lá, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que não vedem o retrocesso social. Como neste caso que você acabou de ler, traz retrocesso social, seria inconstitucional. Então, não faria essa aplicação. É uma saída. Se vai dar certo, não sabemos. Mas é uma resposta, Beli. Agora, Dani, eu aqui, assim, no meu escritório, as pessoas que eu atendo, as pessoas que participaram até aqui de live, depois tirando dúvida e tal, eu tive e tenho um panorama assim muito do Rio de Janeiro, né? Até das empresas aqui em funcionamento, utilizando as medidas provisórias fervorosamente. Também aqui. Também. Fervorosamente. Por isso, o grande problema dessa perda da eficácia. Porque, assim, a medida provisória ela foi um monstro, mas ela foi um monstro
para um momento monstro, né? Um momento muito diferente de tudo que a gente podia imaginar. Eu sempre falo assim, eu não posso ter as mesmas atitudes para um momento de vida que é muito diferente do que estava planejado. Isso foi inesperado, isso tirou todo mundo da sua zona de conforto, todo mundo teve que se reinventar. Então, assim, caiu bem uma medida provisória, mas ainda que seja, mas a toque de caixa, isso tem que ser rápido, eu não posso Mas perder ela foi time. mal feita, mas ela foi mal feita. Ela Muito poderia ter mal sido feita. corrigida. Beli, quer ver uma questão que não tenho resposta? Não tenho resposta, não sei se você vai ter. A CLT diz que qualquer alteração no contrato de trabalho prejudicial ao empregado, ainda que com a concordância dele, é nula, tá? Aí, a medida provisória diz que o empregador poderia impor o teletrabalho, certo? Aí tudo bem, você entendia lá que era o momento da pandemia, que ele estava fazendo isso até com uma proteção ao empregado, beleza. Acabou a medida provisória. Esses contratos, eles tinham 30 dias para serem aditados e ninguém, aí eu falo mesmo porque ninguém fez esse aditamento. Ninguém, Dani. Ninguém fez esse aditamento. E aí eu te pergunto, acabou a medida provisória? Continua valendo a imposição ou agora tem que ser acordo? E se o empregador agora falar se o empregado agora falar não quero mais, o que vai acontecer com esse empregado? Vai ser mandado embora. Agora, Danizinha, vamos lá. E se eu tenho uma norma coletiva com a vinda da medida provisória? Cai a vigência da MP, mas e a norma coletiva? Eu vou estar participando na semana que vem de um evento no Sescom, tá? Que é um evento da galera de contabilidade. Você também é uma super parceira professora do pessoal de ciências contábeis, né? Somos duas, né? Eu aqui também, prática trabalhista da Seguridade, você aí é a mesma coisa. E eu sempre falo que, assim, é uma das aulas mais incríveis, porque eu acho que o contador tem que saber muito direito do trabalho, né? E aí o que eles conversaram comigo foi o seguinte, olha só, nós temos uma norma coletiva. Nós fizemos uma norma coletiva dizendo tudo que está na medida provisória. Tudo. Dani, pensa comigo. Tudo que se escreveu na medida provisória. Se ninguém cair na exceção do 611A, ele replica na norma coletiva. Como eu achei uma sacada muito interessante, Dani. Sabe? Porque aí eu tenho a perda da eficácia da MP, mas eu tenho a vigência da norma coletiva. Mas sindicato nenhum vai fazer, Beli. Só se o sindicato... Esse fez. Nossa. Por isso que eu achei interessante. Ele fez. Eles me mandaram para analisar, porque é uma das coisas que eu vou precisar comentar. Então, eles me disseram assim, olha só, estou vendo aí uma live dessa perda da eficácia, mas eu quero pensar com você como fica essa perda da eficácia com uma norma coletiva, com a previsão do contido naquela MP. Aí eu falei, oi? Tô de alto, saí da brincadeira, como é que é? Né? Falei, como assim? Deixa eu ler, porque eu falei, não tô acreditando. E achei que foi uma super norma coletiva inconstitucional. Mas tem que ir pela inconstitucionalidade. Não ia. Beli, vai ter que ir pela inconstitucionalidade da norma coletiva. Não tem outra saída. Mas se a gente bater com essa inconstitucionalidade, seja na MP, seja na norma coletiva, o que a gente vai fazer com esses empregos, Dani? Eu não vou ter emprego, Dani. Eu não vou ter. Porque eu vou além. Eu vou naquele camarada que colocou o sujeito em casa e que a produtividade caiu. Aí eu vou fazer do advogado do diabo. Eu tenho uma amiga lojista que colocou as vendedoras em casa, fazendo as entregas, né? Na verdade, você tem que comprar com cupom de desconto da vendedora e tal. Mas, assim, matematicamente, queda. Luana, 1000 beijos, minha amiga, uma super economista, formada em Direito, também uma mega professora, muito linda. Amo você, minha amiga. A gente vai ter que fazer do advogado do diabo. Tem um jeito. Qual é a prescrição trabalhista?
Deixa agora o pau tocar. Ó, faz norma, mantém tudo inconstitucional, tudo errado. Amigo, você tem 2 anos para reclamar 5 para trás. Essa pandemia não vai durar 2 anos. Estima-se aí que a gente tem a vacina em 2021. Chegou em 2021, ajuizamento de ação trabalhista. Vai ser o jeito. Aí você vai alegar a inconstitucionalidade da norma e vai receber retroativo. Eu não vejo outro caminho, velho. Porque você imaginar que o sindicato fez o negócio... Até a Rafaela, que foi minha aluna, né, colocou é melhor não invalidar a norma coletiva. Tem que invalidar sim, não agora. Mas, porque agora o problema é certo. Mas, Dani, ainda que seja depois, assim, uma grande parcimônia que eu acho que a gente precisa nesse momento ter assim, eu não consigo tacar pedra nesse empregador. Entendeu? Ele tá cumprindo uma regra. Não é o empregador que errou, mas nesse caso não é o empregador. Mas você vai cair no bolso dele, Dani. Isso não é honesto. Não, quem fez o errado não foi o empregador, não. Foi o sindicato. Eu estou metendo pau aqui no sindicato que fez uma norma coletiva nesse sentido. Mas, Dani, a partir do momento que o sindicato fez isso, o empregador aplicou, não adianta eu chover com um monte de reclamações trabalhistas, porque eu vou acabar com as empresas. O que, assim, me deixa muito angustiada... Quem vai pagar a conta é o empregador, tá certo. Sabe uma coisa, assim, o Irineu tava aqui, não sei se ele ainda tá. Esse é um horário que normalmente ele tem reuniões. Às vezes ele dá uma passadinha e sai, mas o Irineu, ele é super expert em meios de solução de conflitos extrajudiciais, né? Então a gente está sempre conversando, utiliza arbitragem, utiliza mediação, utiliza aquilo e tal. Quer dizer, eu na esfera trabalhista, eu sei que é um sufoco, porque aquela arbitragem que eles me colocaram na reforma trabalhista é um caos, porque o sujeito tem que ter um mega salário. Quem é aquele, né? Ele tá aí, velho. Então, o que a gente tem falado muito, o Irineu é meu sócio e a gente fala muito a respeito disso no escritório, é o seguinte, peraí, vamos tentar negociar patrão e empregado e não entrar na justiça, Dani. E não entrar na justiça. Eu acho que assim, a gente vai viver uma era de acordo, a gente vai viver uma era de negociação para evitar o fechamento da empresa. Porque se eu não conscientizar o empregado disso, sabe? Eu for colocando esse pé na porta e vambora. Assim, por isso eu estou perdendo até um pouco da minha técnica, porque eu sou extremamente... Eu sou cética, eu sou o texto da lei, eu sou da interpretação literal, eu sou aquela assim, sabe? Como eu falei, eu sou uma constitucionalista daquela assim que pego ali, peraí, a MP é provisória, é na caixinha, eu não vou colocar efeito para frente, então o ato é perfeito e acabado, mas é só durante aquele prazo, eu não posso postergar e tal, parará. Mas aí eu paro e penso, com toda sinceridade, essa semana, ontem, né, conversava a respeito do banco de horas, e eu falava assim, gente, para tudo. Como é que a gente vai fazer essa compensação? Acabou a medida provisória, e agora? E o sujeito, ele é um teletrabalhador, porque ele se tornou um teletrabalhador, mas e como é que a gente fica? Então, eu acho que a gente vai ter que fugir um pouco a esse tecnicismo. Acho que a gente vai ter que reinventar. Acho que assim, a gente vai precisar urgentemente de legislação. A gente precisa de uma lei. A gente precisa de uma reforma trabalhista decente, Dani. Já não era assim tempo de termos um código de trabalho, um código de processo do trabalho, né? De se escrever de acordo com essa nossa realidade. Porque eu não posso conceber a aplicação de uma regra de 1943. Não tem nem condição. Porque, aliás, eu não posso nem conceber a aplicação de uma medida provisória, né? 2020, de março de 2020, que é totalmente fora do contexto do que em 1943 nós escrevemos, do que a reforma de 2017 escreveu, do que a nossa Constituição de 88 traz. Sabe? Exatamente, então, assim, são completamente conflitantes. E aí, adorei quando você falou que o Carlos Henrique Bezerra Leite, até porque eu sou muito mega fã dele, ele é minha leitura de cabeceira,
quando você disse, olha, mas ele fala dessa inconstitucionalidade, artigo 7º são direitos dos urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da sua condição social. Mas peraí, é contra? Né? Então, se está retrocesso social. Acabou. E é retrocesso. Agora, Beth, sem te cortar, né, eu digo sempre que o maior princípio que rege a minha vida é o princípio do Raul Seixas, sabe? Prefiro ser uma metamorfose ambulante. Você vê como a nossa conversa é legal, né? Eu pensava desse jeito. E a gente conversando é interessante porque eu vou vendo um posicionamento, vou revendo. E, de fato, né? Quando você começou a falar aqui que o sindicato tinha feito isso e tal, eu falei, ação trabalhista. E aí alguém aqui escreveu, não vou saber mais quem, porque fica rodando muito rápido, falou, não, isso não é honesto. Eu não penso que entrar com a ação trabalhista seja desonesto. Eu não penso que reivindicação de direitos é uma desonestidade. Mas, de fato, logo em seguida veio alguém e escreveu assim, mas quem vai pagar a conta é o empregador. E é isso, eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando. E aí, de fato, né? Eu estou revendo aqui a minha posição para pensar, porque, veja, quem vai pagar a conta do que o sindicato fez o errado, porque o sindicato fez errado, continua ratificando que o que o sindicato fez foi errado, é o empregador. Então, quer dizer, o empregador vai perder com isso, né? Até porque, gente, o empregador já está perdendo. Ele vai perder, porque quando ele perde o empregado, quando ele perde, né, ele tem que demitir, ele paga a rescisão, ele também perde o posto de trabalho, né? Então, ele também perde a sua produção, né? Vai ter que pagar aí um valor alto de rescisão, dependendo do salário do empregado. E veja, vai pagar pelo erro do sindicato. Então, realmente, olha como é interessante a gente rever essas posições, né? Repensar, né, a todo tempo. Dani, é isso que eu estou falando, assim, que tem me deixado muito aflita com a realidade, né? Porque nós que somos umas estudiosas do direito, né? Eu sempre classifico, até pela nossa vida acadêmica, eu sou doutoranda, você já doutora. Aliás, vamos fazer juntas nosso pós-doc? Vamos, Beli. Vamos fazer juntas já nosso pós-doc? Já aceitei. Estamos juntos. Vamos. A gente que se envolve tanto em ler, a gente vai profundo na lei. Assim, lá atrás, em março, a gente conversou sobre as medidas provisórias, inclusive das outras, né, que vieram na sequência. Na sequência. E aí, de repente, a gente para e fala assim, gente, mas toda essa teoria, como é que na vida real isso está sendo aplicado? Como é que isso na vida real está surtindo efeito? Porque, Dani, a gente pensar que eles escrevem que a medida provisória ela vem para decretar um estado de calamidade e evitar desemprego, e perceber que a gente não vai ter desemprego, a gente perceber que a gente tem empresas fechando e muita gente no olho da rua. Você começou com o exemplo do Starbucks. É a gente ter a certeza de que o que está escrito, que essa teoria que a gente está estudando, não está dando. Não é por aí. A gente tem que modificar isso. Ai, um beijo para Dulce, para Fefe, minhas amigas super queridas que estão aqui. Sem fazer nenhum jabá, tá? Você sabe que eu dou aula em alguns cursos de advocacia de alta performance e eu gravei um dos cursos sobre o saque integral do FGTS, né? E já temos várias decisões pelo Brasil afora. Não estou falando só de São Paulo, não. Estou falando de Rio de Janeiro, estou falando de Norte e Nordeste, com decisões favoráveis pelo saque integral, independente desse valor de um salário mínimo que o governo liberou. Né? Então, gente, o pessoal da advocacia parece que está dormindo. Não estão ajuizando essas ações, velho. E assim... por mais que você fale, Daniele, tinha 90 dias para ajuizar, né? Porque tem lá o prazo da lei do FGTS. Só que agora, todos os prazos decadenciais e prescricionais, eu entendo que é um prazo de decadência, tem gente que entende que é prazo de prescrição, mas para mim é perda do direito, então é decadência, estão suspensos. Tem que entrar, gente. 30% do FGTS é dinheiro. Né? Ou então, tá bom, o FGTS do cara é muito grande, é dinheiro, ele não vai querer pagar 30%. Reduz aí teu valor, mas nesse momento de pandemia, é o momento que o advogado tem para ganhar dinheiro. E aí você está falando de uma coisa super interessante, porque você está falando dos dois lados.
Você está falando do empregado que está sacando o FGTS, está ele se acalmando, e você está falando da nossa categoria, né? Sim, Da sim. nossa categoria. Porque, sinceramente, o nosso ganha-pão é esse, né? Embora, é o que eu digo também, assim, eu não me sinto numa zona de conforto de entrar com 200 mil ações e o ganhar e não levar. Por isso que eu tenho falado dessa parcimônia, de se pensar, mas esse empregador, ele vai ter a capacidade do pagamento? Será que não é melhor a gente tentar uma negociação fora? Será que não é melhor a gente compor? Eu acho que essas composições, essas conversas, elas são muito válidas. Mas aqui eu estou diante de um dinheiro que lá já está. Já saiu do bolso do empregador. Eu não estou condenando o ar. E simplesmente aquilo já está lá. Então eu não estou pegando e crucificando aquele empregador nesse momento tão difícil. E agora, como vai ser? Não estou fazendo isso. E decorre de lei. Eu também não estou assim. Prometendo aquele meu cliente, né? Assim, olha, isso aqui vai dar não sei quanto. Não, o valor já está depositado, ele sabe o quanto é, ele sabe como vai ser, isso se der, deu, se não der, não deu, e a minha parte é tanto. Entende? Então, assim. E mais, velho, não tem sucumbência, porque é uma ação de jurisdição voluntária. Esse é o melhor. Então, se não der, não tem prejuízo. E eu chamo a atenção para os colegas, né? Esse é um dos cursos que eu fiz que estão sendo mais vendidos no Brasil hoje, né? Mas eu penso assim, as pessoas compram e parece que não vendem, não chegam para os amigos, até para os colegas, no almoço, gente, fala para o sogro no almoço, olha, sogro, você tem um valor depositado no FGTS? Vamos sacar isso, gente. O dinheiro está lá na caixa. O Dani, Fran entrou, Fernando, uma galera toda aí que é advogado. Eu falo muito isso, sabe? Eu participei agora, deve ter mais ou menos umas 2 semanas, de um congresso para jovens advogados. Legal, nós falávamos exatamente dessas sacadas que se tem que ter de ajuizamento de ações, onde você dali vai fazer uma carteira de clientes, você vai conseguir a sua clientela. E mais do que isso, né, Dani? Neste momento você também vai dar uma respirada e você vai sobreviver, né? Porque esse mesmo aperto que a gente sabe que tem muito empregado passando, a gente sabe que nós advogados também estamos. A gente com uma justiça fechada, com umas audiências que há uma instrução, como é que vai, o que faz, também está sendo para a gente uma loucura, né? O pessoal aí que está recém-chegado na advocacia, que faz audiência, né? Os advogados que vivem de diligência, não tem mais, gente. E aí, como é que está vivendo? Considerando aí que estamos com a pretensão das audiências só em 2021. Aqui, Beli, no TRT15, os juízes aqui já estão pensando na instrução através do Google Meet. Eu não sei como isso vai funcionar. Desculpe o tema, vai ser um recado. Porque, gente, como que você vai ouvir testemunha, né? Vai ser muito fácil de burlar a legalidade do negócio. Mas eles já estão querendo marcar. Aí é que tá, né? As nossas regras processuais deverão ser modificadas. Eu tenho uma regra de PJE que não contempla isso. Aí, não, mas vamos começar com instrução normativa de um lado, portaria de outro. Aí, São Deus nos acuda. Aí eu vou ter 24 regiões, cada uma fazendo de um jeito. O belo dia o TST fala, não, peraí, muda tudo. O CNJ resolve se meter. E aí? Peraí, vamos insistir. Legislação. Se estamos diante de um país que adotou uma regra de direito positivado, vamos escrever a lei. E vamos escrever uma nova lei adaptada a essa nossa realidade. O que nunca pensávamos que aconteceria num estalar de dedos. Eu dizia sempre que estava na nossa mente uma progressão. Um dia estaríamos todos automatizados. Mas que foi assim, foi. Eu vejo pelas nossas crianças, nossos filhos, que nós dizíamos assim, olha, não utilize o telefone celular, não jogue, e agora eles estão o tempo todo conectados, vai para o computador, assiste a sua aula, pega o celular, com uma habilidade que a gente para, opa, mudamos por completo, né? Então, assim,
Há A uma reforma trabalhista começou com 20 artigos, lembra? O primeiro projeto da reforma começou com 20 artigos. Olha onde foi parar. Né? Eu lembro, Beli, que uma vez, logo que saiu a reforma, eu falei, Beli, me socorre, eu não estou entendendo nada. Porque se é isso que eu estou entendendo, assassinaram o direito do trabalho. Porque assassinaram. mais de 100 artigos, mais de 100 artigos. A famosa deforma trabalhista e não reforma trabalhista. Mas, Dani, eu vou te agradecer muito esse nosso bate-papo. É um prazer. Sempre muito bom conversar com uma pessoa assim como você. Eu tenho uma admiração enorme, enorme, enorme. Você sabe disso. Sim, a gente respirar esse direito, a gente conversar dessa forma descontraída, com uma pessoa que sabe, um bate-papo assim muito gostoso, profundo, um conteúdo legal, mas com um astral muito bom. Você vê que o PJE, essas características, né? Não, mas eu vou falar PJE, vou falar PJE, prometo. Eu aqui perto de Barretos, eu já pensando, meu Deus, quando tiver uma festa, lá vou eu para lá. Não, porque a lojinha de doce, mas tocou no meu ponto fraco, né? Então, é sempre muito bom que seja, assim, um abre portas para muitas, né? Que a gente possa sempre estar aqui batendo esse papo, né? Eu já tinha falado com você que a gente ia fazer essa live e a gente está nessa, vambora marcar, vambora marcar, vambora marcar. Mas é uma loucura também a gente com aula para chuchu, né? Mas deu muito certo, te agradeço muito, um carinho enorme ter você aqui, essa sua atenção, a sua opinião, ouvir, respirar direito com você foi bom demais, Dani, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, né? Estar com a minha musa inspiradora, né? Com a minha professora, né? Com aquela pessoa que você admira. Sabe aquela relação que a gente tem com o professor que a gente fica olhando e fala, ai meu Deus, será que um dia eu vou ser igual a ela? E ela agora está aqui, ó, falando comigo. Então eu gosto e falando muito para você, né? Que o aluno superou o mestre, tá? Jamais. Eu gosto muito dessa interação, Beli, porque a gente pensa muito parecido, né? Então, assim, não fica aquela coisa da gente falar apenas o que está no livro, né? Eu penso que a nossa forma, até talvez aí pelos poucos 18 anos no meu caso, e no seu não sei quantos, né? Mas 25. Meu Deus do céu, Beli. 25 de sala de aula. De sala de aula, a gente já sabe, acho que a gente já pegou o feeling de dar exemplos, de contextualizar para quem está nos ouvindo, né? Porque não adianta mais a gente ficar assim, olha, o texto da lei, artigo 75D, ninguém aguenta mais esse formato. Eu falo por mim, me dá sono, me dá até coceira no pé. E Dani, a gente está falando tanto de reinvenção, né? A Dilson, meu querido aluno também, um beijo enorme. Eu acho que a live, hoje ela tem um alcance, eu falei da Fernanda, eu falei da Dulce, são pessoas assim, Fernanda é professora também, mas não é do direito, a Dulce trabalha comigo na Mackenzie, no setor de captação, então as pessoas que não são do direito, mas que elas vivem tudo isso, elas se interessam para saber. E isso é legal, né? De a gente estar em sala de aula e estar em turmas que não sejam específicas do direito, as turmas de ciências contábeis, dão a gente essa oportunidade de não utilizar um juridiquês, né? Não utilizar nada, e a gente conseguir trazer, através de exemplos, a nossa vivência, o nosso dia a dia, essa maneira simples de falar. Quando eu falei para você assim, você fala com uma profundidade do assunto, que você para e diz, opa, peraí, né? Então, a gente passeia... alguém escreveu aqui, professora Isabelle, musa inspiradora, concordo. Lucas Mateus, meu aluno, muito fofo. São suspeitos, são pessoas tão queridas. Vocês são muito, muito fofos. Mas, de verdade, Dani... eu não esqueci do convite da outra live, não, hein? Não esqueci, não, para a gente falar da diversidade, hein? A gente vai fazer essa nova live. A gente vai anunciar no Insta. Dessa vez vai ser no YouTube, no meu canal do YouTube, porque nós seremos 4, tá? 4 pessoas falando a respeito. Nós vamos falar de empregabilidade trans. Nós vamos falar das diversidades. Tudo de bom. Vai ser fantástico, tá? Vamos agendar e já vamos começar a divulgar.
Muito Tá obrigada, bom. Dani. Muito obrigada a todo Gente, mundo quem que esteve assistiu até aqui. agora, muito obrigada também. Beli, um beijo. Beijo nas crianças. Beijo. Adoro os vídeos de vocês no TikTok. Gente, adoro. Um dia eu vou conseguir ser assim, gente. Eu não consigo fazer a dancinha da Anitta, mas ela consegue. Tchau, gente. Beijo para sua Tchau, filha Beli. também, Dani. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.